Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Mara Machado. Essa é a terceira edição do podcast Saúde Sustentável. E só para lembrar, saúde sustentável é um sistema capaz de prover as necessidades de saúde atual, não deixando de fora garantias para a geração futura. Hoje eu estou muito feliz porque recebo aqui um velho amigo. Posso chamar assim? Por favor, é uma honra. Um velho amigo. A gente não se via há muito tempo, mas estou aqui com o doutor Andrea Bottoni. André é médico, especialista em nutrologia, medicina esportiva, medicina preventiva e social e com uma sólida formação em qualidade de vida, bem-estar e estilo de vida. André, super obrigado por ter aceito o convite. Vai ser um prazer a gente poder discutir aqui sobre assuntos que eu sei que você está super atualizado. Eu que te agradeço, Mara. Me sinto muito honrado e também muito feliz de estar com você, de estar com vocês. Um seu convite basicamente é irrecusável, está certo? Realmente a gente se conhece já há bastante tempo. Eu já fiz cursos e formações que você capitaneou na área de qualidade, está certo? Da gestão, da acreditação. E também a gente já se encontrou muitas vezes nas acreditações da vida, está certo? Com certeza. Gratidão. Eu que digo isso. Mas hoje, André, a gente vai discutir um pouco sobre o que está acontecendo, sobre esse novo momento que a gente está vendo na saúde. E você, que é o coordenador de um curso de especialização em saúde integrativa, me chamou muito a atenção, porque nós precisamos discutir um pouco mais o que é que as escolas estão formando para essa nova realidade que a gente está vivendo. Eu vejo que os currículos das escolas médicas evoluíram muito pouco, né? Nos últimos anos, as grandes mudanças que a gente veio vivendo na sociedade, as grandes transições, transição demográfica, transição epidemiológica e agora vivendo as grandes alterações climáticas, o quanto e eu quero que você me fale um pouco disso, que a gente pode dizer que a formação dos profissionais da saúde vem acompanhando o que realmente está acontecendo na sociedade. Bella pergunta, è una pergunta ben seu estilo, está certo? E è bastante complexa. E aí que eu vou... Como é que eu vou iniciar questa minha risposta? Refletimos. Cada um de nós pode refletir. O que eu posso fazer para viver melhor? O que eu posso fazer dentro do contexto onde eu vivo? Tentando, de repente, pensar também em natureza, em mãe terra, em relações. É evidente que formação técnica é necessária, você sabe disso, mas não é suficiente. A diferença a gente faz com a formação técnica, com a ciência, mas também com a consciência, com o bom senso, com a sabedoria. Aí qual é o convite que eu faço a quem está nos acompanhando e tentando evoluir um pouco com a resposta à sua pergunta? Acho que sim, de repente, os currículos, o mundo acadêmico, nem sempre consegue acompanhar as mudanças do mercado, a evolução da sociedade, especialmente quando a gente fala e aborda conceitos tão amplos e tão complexos que dependem de vários fatores que se encontram, que se interligam. E aí a risposta tem que ser complexa, por isso iniciei com a reflexão. O que cada um de nós pode fazer? Geralmente, nós seres humanos olhamos o que outro não faz. Ou a gente se torna meio dono da verdade falando, pô, deveria ter feito isso, porque não fizeram aquilo. O que eu posso fazer? Pode ser que seja pouco, mas é um passo. Por isso, sim, precisamos pensar na saúde em um contexto mais amplo. Saúde não é apenas procedimento, remédio, internação.
saúde é promoção da saúde, é prevenção de doenças. Por isso, a gente precisa, assim, falar de qual é o meu estilo de vida, mas não apenas naquilo que reverbera diretamente em mim pelas minhas escolhas, mas daquilo que eu faço que reverbera nos outros seres humanos, nos seres vivos, na mãe terra, na natureza, e assim vai. E isso não é só um papo meio romântico. Esta aqui é estratégia, Mara, porque a gente precisa se cuidar com autocompaixão, com autocuidado. E tem que se lembrar que saúde não é apenas a ausência de doença, nada contra, muito bom, mas também uma série de outras coisas que envolve a esfera pessoal, as relações sociais, que envolve saúde mental e espiritualidade. Faz sentido para você? Todo sentido. No momento em que a gente começa a discutir a saúde sustentável, né, a gente começa a resgatar questões assim fundamentais dentro dessa discussão, né? Não dá mais para a gente continuar fazendo grandes apologias à questão do cuidado da saúde, né? Eu acho que cuidado de saúde ele é importante, mas nos últimos anos a gente veio privilegiando muito a tecnologia, novos métodos de tratamento, novos medicamentos, tudo isso, e a gente esqueceu que o mais importante está lá no começo, né? Que é pensar na questão da promoção, da prevenção de doença, e aí volta aquilo, né? Quando eu vi assim, você entrando pela linha aí da saúde integrativa, que na verdade é uma definição de saúde feita há 76 anos atrás pela Organização Mundial da Saúde. Saúde não é não estar doente. É um bem-estar físico, mental, social, econômico, de educação, tudo isso interligado. Então, eu acho que a gente está numa era de começar a defender, nós profissionais da saúde, essa integração de todos esses setores com a questão da saúde. Eu acho que é isso que você pensa também trabalhando nessa área como docente. Muito bom, agradeço pela sua partilha, pela sua reflexão, Mara. E aí, se você me permite, a gente precisa ter um olhar um pouco mais transversal. Não é apenas cada um levantar a própria bandeira, não é apenas cada um se sentir dono da própria verdade, porque temos poucas certezas nesse mundo, entendeu? Uma das quais é que todos nós, seres humanos, somos imperfeitos. Por isso, a verdade absoluta que eu saiba aqui não existe. Agora, quando a gente relativiza um pouco, mas não flertando com a ambiguidade, mas com uma escuta ativa, prestando atenção na opinião do outro, certo? Sem necessariamente entrar em conflito, mas tentando ter uma abordagem um pouco integrativa no sentido, eu te escuto, você me escuta, vamos ver qual é o meio que a gente pode alcançar junto, como podemos fazer isso junto. Aí a gente realmente descobre que são conceitos já bem sedimentados e que a gente, sinto eu, que hoje em dia precisamos renomear as coisas, colocá-los em novos recipientes, redescobrir coisas, mas que já existem. Por isso, antes eu falei bom senso, sabedoria interna. Uma coisa que eu falo frequentemente, nós precisamos redescobrir o óbvio. Por isso, não é uma coisa contra a outra. É óbvio que para quem precisa um novo medicamento, um novo procedimento é importantíssimo. Agora, saúde não é só isso, entendeu? Por isso não é uma coisa ou a outra. Vamos atuar nos diferentes pilares para tentar promover uma vida com mais qualidade, para ter mais prazer, para viver melhor. E aí, necessariamente, a gente com responsabilidade, mas não aquela responsabilidade tipo, devo, não posso, mas tipo uma consciência, uma intenção genuína, a gente pode sim criar ambientes mais propícios para favorecer o cuidado e o autocuidado, partindo do quê? De princípios de respeito, de diálogo. O que você acha?
eu entendo isso como perfeito. Eu acho que a gente trabalha com a questão do paciente no centro de tudo isso, como o grande tomador de decisão. Nós, profissionais da saúde, sempre nos entendemos nesse contexto como o dono do saber, né? E nós tomávamos decisões acreditando que era melhor para aquela pessoa, sem entender, na verdade, o contexto onde ela estava vivendo. E sempre foi uma relação ditatorial, né? Eu digo que eu sou o médico e você me respeita, esse é o procedimento, é isso que você quer fazer, é isso que você tem que fazer. Quando a gente começa a discutir as questões de respeito, de saúde sustentável, eu preciso começar a entender que esse indivíduo não é uma doença. Esse indivíduo, ele vive dentro de um contexto, estudou, se alimenta de uma forma. Cada um vai ter o seu contexto e os determinantes sociais que definem a doença e a saúde desse indivíduo, né? Eu acho que é isso que nós vamos ter que começar a aprender, né? O poder do saber da medicina não nos dá o direito de tomar decisões sem reconhecer o contexto como um todo. Colocação excelente, colocação excelente. E aí, evoluindo um pouco nisso que você acabou de compartilhar, Mara, que acontece che di fatto o conhecimento è necessário, è importantissimo, ma non è sufficiente. E aí, evidentemente, as coisas in nenhum tipo di relazione na vida non dipende só de um lado. Claro, io posso ter um conhecimento que você não tem. Perfeito. Aí eu, tipo, te prescrevo algo. Mas se você não toma, não vai ter graça. Tipo, eu posso dizer, mas eu fiz a minha parte. Fiz a prescrição. Ela não tomou. Por isso, a gente precisa necessariamente entender que esta relação, come todas as relações na vida, é importantissima. E, novamente, não é só importante per una questão de respeito, um ser humano com um ser humano, ma è importante por uma estratégia, perché é se a gente caminha junto que as coisas acontecem. Não é apenas eu fazendo a minha parte, perché depois a gente, de fato, não progride. Por isso, colocar o paciente no centro, come você disse, que é uma coisa que se fala cada vez mais, mas tem que valer tanto nas instituições, no? Quando de repente tem uma linha de cuidado mais complexa, quanto tem diferentes profissionais cuidando de uma pessoa, no? Tanto in una relação, per esempio, entre um indivíduo e um outro, tá certo? Por isso, se colocar no mesmo nível, se colocar do mesmo lado, não de lados diferentes. E, novamente, esta aqui não é apenas uma visão desconectada da realidade, bonitinha ou meio romântica. Pode até ser meio romântica, mas é estratégica. Perché isso ti permite criar condições de ter mais chance de alcançar melhores resultados. Isso em qualquer aspecto da saúde, em qualquer aspecto da vida. Por isso, a gente precisa ter os recursos técnicos, tecnológicos necessários, mas também ter a empatia, a escuta ativa de estar junto frente a uma determinada situação. E como você disse, não é que aquele indivíduo está desconectado da realidade. Tem uma série de determinantes que, direto ou indiretamente, influenciam. Sem dúvida. E eu vejo nesse momento, André, que nós estamos evoluindo muito. E nessa questão toda, me preocupa nesse momento a questão da tecnologia, né? A gente vem falando muito na inteligência artificial, vem falando na telesaúde, telemedicina, e isso me preocupa, porque a gente precisaria estar um pouco mais preparado para tudo isso, ter evoluído o nosso pensamento mais social, mais ambiental, para chegar nisso tudo. E hoje eu estou vendo que isso está correndo muito rápido
E as escolas estão preparando esses profissionais para inteligência artificial, para telesaúde, como se colocasse na frente de uma máquina um paciente e a inteligência artificial começa a fazer o diagnóstico. Eu acho, Mara, esse aqui é um aspecto que é para refletir mesmo. Que eu vou te dizer, eu acho que precisamos estar mais um pouco preparados e tipo um pouco mais maduros. Porque, novamente, não é apenas uma questão de equipamentos, de tecnologia e de uma evolução que é bem-vinda, certo? Mas é também como eu uso, qual é o melhor uso possível. Porque se a gente simplificar, tirar equipamentos, tirar as coisas, pensando em uma relação entre um profissional de saúde e o cliente, são duas pessoas. Aí, óbvio, os meios podem te favorecer, podem amplificar, podem te permitir, mas continua uma relação, não? Entre duas pessoas ou entre pessoas. Isso acho que tem que ficar bem claro. Eu sinto que isso é um ponto crítico, porque senão seria como dizer que o meio se torna o fim. O fim é promover o cuidado, é estimular o autocuidado, é tentar colaborar para melhorar uma determinada situação de alguém que te procura. Não é o que eu uso, certo? Se você me permite um exemplo, é como na acreditação. O fim não é apresentar uma planilha, apresentar um indicador ou contar o que foi feito naquele tempo. Mas o fim é tentar implementar o melhor cuidado possível, com mais qualidade, com mais segurança. Por isso, o fim é aquela pessoa, tanto em um ambiente mais complexo, quanto em um ambiente menos complexo. Por isso, sim, Mara, a gente precisa, enquanto pessoa, refletir mais e se apropriar mais do que estas ferramentas, de um ponto de vista técnico e de conhecimento também, podem te proporcionar, mas também tentar colocar isso dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto. Aí, Mara, é evidente que os currículos dos diferentes cursos da área da saúde e de qualquer tipo de formação sempre irá um pouco mais devagar de como o mercado se mexe, de como a tecnologia avança, de como as mudanças nas sociedades acontecem. Por isso, novamente, a gente precisa, sim, estimular que as instituições, por exemplo, se atualizem e aprimorem os próprios currículos, mas também nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, o que eu posso fazer para entender mais, para me apropriar mais e para aproveitar aquilo que eu estou fazendo, não apenas esperando que os outros ou quase instituições avancem, mas nós também como pessoas, como podemos dialogar para melhorar este entendimento e, novamente, no nosso caso, para oferecer o melhor cuidado. O que você acha? Eu acho que é o caminho, né? A gente vem discutindo muito sobre a questão do quanto a academia vem efetivamente oferecendo para o mercado nessa questão da formação. Mas a gente está vivendo um momento agora, André, que eu acho crítico, que é a questão das alterações climáticas, né? A gente está sentindo tudo isso, né? Como se um alarme estivesse tocando aí há 2 anos e a gente ainda não se movimentou sobre isso. Os números são assustadores, né? O que vem aí apresentando. E e os custos que isso vão ter também. E a gente sabe que daqui para frente essas alterações vão aumentar o número de mortes por desnutrição, malária, diarreia e estresse por calor. E isso já vem sendo anunciado. Quando é que a gente vai sair da sala depois de tantos anúncios aí feitos, né? É bem preocupante, Obrigado, Mara, é bem preocupante. Acredito que todo mundo que está acompanhando
de formas diferentes, de jeitos diferentes, já deve ter refletido um pouco sobre as mudanças climáticas, sobre esse assunto tão atual, tão impactante. Aí que eu te falo, tudo aquilo que você disse a me é pura verdade. Eu acho que não precisa ser um ativista ecológico ou não precisa ser um especialista em todos os assuntos para perceber que algo é importante, que precisa ser abordado. E precisa ser abordado tanto na reflexão, quanto em uma conversa, quanto de um ponto de vista estratégico. E cada um de nós, provavelmente com impactos diferentes, somos responsáveis por isso. Por isso, novamente, eu espero que outros, vamos dizer, mais famosos ou mais poderosos, façam, beleza? Eu acho que até posso cobrar disso e posso torcer que isso aconteça. Mas o que eu posso fazer no meu ambiente, na minha realidade, onde eu atuo, isso sim é extremamente preocupante. Por isso te falo, falar também de saúde planetária não é só um papo bonitinho, meio assim romântico, sentimental. É estratégico, porque determinadas ações que nós, seres humanos, fizemos ao longo dos anos e do tempo, hoje a gente está pagando um preço e, infelizmente, tem gente que paga preços importantíssimos, que se chama perder a vida, que se chama perder a casa, que se chama não ter onde morar, não ter o que comer, e assim vai. Por isso, são impactos incríveis, tanto em situações ou em ambientes ou em situações onde já a situação é mais crítica, tá certo? Aqui mesmo, neste imenso país que é o Brasil, tá certo? E no mundo como em tudo. Mas também em situações onde você fala, mas lá tudo funciona bem, lá também pode acontecer catástrofes, tá certo? Por isso, a gente tem que se sentir um pouco mais responsável, que determinadas coisas literalmente voltam contra, mas não porque a natureza que se vingaça, certo? É porque existe uma risposta meio que fisiológica, tá certo? Por isso, sim, precisamos abordar isso, tanto na visão individual, tanto in uma abordagem cartesiana, ma quanto in un'abordagem um pouco mais de consciência. O que eu posso fazer? Existem evidências científicas que falam que tudo isso pode ser e já é prejudicial, mas existe também o bom senso. Quero dizer, quando a gente respira, pode sentir que o ar não é muito puro, que tem bastante poluição, mesmo se eu não vou medir e não vou ter equipamentos para fazer isso. Eu sinto, às vezes, que a vida, neste modo fazer, sempre pensando, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E depois eu me sinto esgotado. Fala, por quê? Porque realmente não tenho tempo, nem de me conectar um momento com a minha respiração, de parar, de desacelerar um pouco. Por isso, novamente, eu acho que é fundamental ter esse olhar técnico-científico, baseado em evidências, mas também ter um olhar dentro de cada um de nós, o que eu posso fazer com consciência, tendo a intenção genuína de me cuidar, de cuidar do outro e de cuidar do meio ambiente, por exemplo. Você acha que não vou dizer se eu te respondi, porque as respostas são várias, mas se faz sentido para você aquilo que eu compartilhei a partir das suas colocações, Mara. Primeiro que eu fico encantada com o sotaque dele, às vezes até me perco quando ele está falando. Mas é isso mesmo, Andréa. E nesses últimos tempos que eu saí um pouco daquela linha que eu vinha conduzindo de gestão da qualidade, comecei a falar um pouco mais de saúde sustentável,
muitos viram que eu estava querendo ser uma ativista do meio ambiente, né? E eu acho isso lamentável, né? Mas não me importa, porque o que a gente está tentando aqui é trazer as pessoas para uma reflexão. Isso não é um ativismo, isso é pura ciência. A gente está vendo isso todos os dias na porta dos hospitais e vendo o que está acontecendo. Então, eu acho que a realidade está aí e nós vamos ter que começar a refletir um pouco mais sobre isso, refletir como indivíduo, em primeiro lugar, e depois como profissional. Eu acho que os profissionais da saúde, eles podem ser protagonistas nisso, até porque nós temos o conhecimento científico. O que precisa agora é que a gente comece a ter um pouco mais de coragem de falar sobre o assunto, né? E falar sobre este assunto é complexo, e isso hoje ele é definido até dentro de uma ciência, sabe? Que é o silêncio corporativo. Nós da saúde temos uma dificuldade para falar sobre o que acontece dentro do contexto da saúde, né? Hoje dizem que isso é um elefante dentro da sala e a gente continua fazendo isso todos os dias e sem fazer essas grandes reflexões, né? Todos os dias a gente vai, trabalha, atende, faz, acredita que está fazendo o máximo possível, mas a gente vai ter que começar a tirar um tempo para essa reflexão. Então, eu acho que isso que você falou é perfeito. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente junta pessoas para cobrar esse momento de reflexão que nós, da área da saúde, precisamos fazer? Você fez uma ótima síntese e também uma provocação. Como se faz isso? Evidentemente, come in tudo na vida, não existe uma risposta. Existem caminhos. Eu acho que um elemento fundamental é o encontro. É a sinergia, é a interação, é a integração, é o diálogo, é a escutativa. Isso se aplica a tudo na vida. E evidentemente quando a gente pensa em saúde, como você falou, com um olhar bem mais amplo, saúde a gente pode dizer que é sinônimo de vida. Autocuidado é para viver melhor. É aí que eu te falo que não é apenas, hipoteticamente, fazer um curso de especialização ou implementar uma disciplina em um curso de graduação ou de pós-graduação. É muito mais do que isso. Isso, sim, são elementos importantes, porque a gente formata isso dentro de um currículo, de uma proposta formal acadêmica. Mas para que as coisas aconteçam, depende de cada um de nós. E não depende só de quem faz o curso. Até porque o curso em si não te garante que depois você vai fazer tudo com responsabilidade e com consciência novamente. É uma questão de conhecimento, uma questão técnica, mas uma questão também de atitude, de proatividade, de se sentir importante para essas coisas, e não apenas de jogar responsabilidade nos outros. Por isso, sim, acho que isso tem que ser falado mais dentro de fórum e de ambientes acadêmicos, dentro de ambientes das corporações, de qualquer área, não? E ainda mais, por exemplo, na área da saúde, nos hospitais e nos centros de saúde de uma forma geral. Por isso, acho que são, grosso modo, dois caminhos. Dois não, são poucos, mas eu vou falar dois. Um, que é o caminho mais importante, é literalmente do diálogo. O que eu posso fazer nas rodas que eu frequento, nas pessoas que eu tenho contato, onde, de repente, com muita humildade, exerço um pouco de liderança, certo? Com humildade, e onde, eventualmente, tanto eu diretamente quanto os ambientes, se pode eventualmente implementar isso
em currículos formais, por exemplo, na formação de profissionais da saúde, porque este elemento impacta diretamente na vida e, como você bem destacou anteriormente, impacta também em situações clínico-técnicas, infecções, desnutrição. Por quê? Porque isso não depende só do contatto o da alimentação, ma dipende di tutto un sistema complexo, sta certo? Tipo saneamento básico, moradia, dignidade, rispetto e assim vai. É isso? É perfeito, Eu porque... me empolgo. Não, tranquilo, eu acho que é isso mesmo. E, na verdade, o que a gente está precisando é levar para esses profissionais essa reflexão para que eles sejam mais participativos nessas questões políticos sociais, que não dá mais para a gente ficar fora disso. Quando eu comecei dizendo que a gente ainda estava numa formação muito biomédica da nossa formação, e eu acho que nós, profissionais, perdemos essa reflexão sociopolítica, né, que eu acho que nós precisamos começar a ter, porque se a gente quer entender o paciente, se a gente quer trazer o outro para dentro desse contexto, eu preciso entender todos esses determinantes sociais que estão aí dentro. Então, assim, mas a gente ainda tem uma falta de percepção de todos os tomadores de decisão, né, da formação dentro das paredes de um hospital, para começar a entender o que realmente é saúde e o que é doença, entendendo os determinantes sociais. E isso vai trazer também uma reflexão muito maior para os profissionais da saúde, para que eles possam até se posicionar, né, de uma forma muito mais política até, quando se fala de saúde, não só de uma forma técnica, quando a gente discute saúde. Você tocou em um aspecto importantíssimo, política. Indipendentemente che non esiste palavra perfetta o palavra che sintetizza tutto, certo? Ma essa palavra politica vem de polis, no? Vem lá da Grécia antiga. Por isso, uma abordagem mesmo de respeito para o cidadão. Também cidadão é uma palavra que a gente pode encontrar com umas críticas, mas vamos pensar no conceito. Por isso, eu preciso implementar coisas em qualquer contexto, políticas públicas e políticas em outros aspectos, onde eu considero o outro. Não é apenas aquilo que eu penso, mas como o meu cliente, como os cidadãos, como as pessoas que podem ser afetadas pelas escolhas de gestores e que também cada um de nós não pode se colocar passivamente, porque cada um de nós também é responsável. Pode ser que em determinadas situações a responsabilidade do outro é maior, mas que eu posso fazer naquele contexto para me cuidar mais? Por isso, feita essa ressalva, acho que sim, temos que ter um olhar político, e às vezes essa palavra, em mim também, não ressoa muito bem. Perché oggi a palavra político, às vezes, não, enfim, pode remeter a coisas não muito positivas. Aí cada um depois interpreta do próprio jeito. Aí que a gente faz? Briga, em vez de se juntar para melhorar. Não existem opiniões diferentes, isso é óbvio, ainda bem. Opinião diferente não tem nada de errado. Acho eu que onde errado é quando a gente se coloca em lados diferentes e aí a gente perde a oportunidade de se encontrar, de se escutar, de valorizar a opinião do outro em um ambiente plural, porque isso é extremamente rico e benéfico para tentar encontrar melhores soluções. E ouvindo o outro, ouvindo as diferentes partes envolvidas. Por isso, sim, a palavra política, no sentido mais nobre e mais profundo, é muito bem-vinda e necessária, Mara, necessária. Perfeito. Eu ficaria aqui horas nessa discussão,
Mas o que eu tiro disso tudo que a gente conversou aqui foi muito interessante. Primeiro, conhecer os seus posicionamentos sobre isso, que o que hoje a gente sabe, e o que a gente acredita, a gente vai ter que repensar tudo isso, né? A gente veio acreditando num mundo da saúde que precisa ser rediscutido dentro de tudo isso, né? E o que a gente aprendeu no passado, a gente vai ter que refletir para pensar o que a gente vai deixar aqui para o futuro. Da forma que está, é que não pode continuar, não é? Então, eu entendo que a gente não consegue fazer as grandes mudanças, todas elas ao mesmo tempo, mas nós precisamos começar pelo pequeno. Trazer você aqui e fazer essa discussão já foi um grande movimento que eu acredito que a gente está fazendo em nome da saúde sustentável. E para a gente poder terminar, eu queria que você deixasse aí, porque às vezes a gente vem, discute tanto e as pessoas no final ficam pensando, mas isso tem solução? O que mais a gente pode fazer? Por isso que eu te falo, primeiro, é realmente uma honra, um prazer estar aqui com você e com vocês no podcast Saúde Sustentável. Acho que juntar saúde e sustentabilidade, está certo? É necessário. Come ela disse, eu tenho um sotaque, vivo aqui há 30 anos, vou morrer com esse sotaque, tem algumas palavras que ainda hoje tenho um pouco de dificuldade em pronunciar. Sustentabilidade é uma delas, está certo? Mas que eu quero dizer, precisamos mesmo disso, precisamos refletir e precisamos pensar, mesmo se hoje está meio na moda, fora da caixa, mas não necessariamente usando estas palavras, mas usando um pouco o conceito. Ninguém aqui é dono de verdade alguma. Vamos juntos encontrar caminhos mais propícios para viver melhor. E aí sim, saúde sustentável é algo, no meu entendimento, não só porque você que está propondo, e isso para mim já é suficiente, que realmente é importante. E você disse, você evoluiu, não? Ao longo, mas não é que você evoluiu só na sua jornada profissional, evoluiu como ser humano, perché ainda bem que a gente evoluiu um pouco, está certo? E para mim também não é mudar o que a gente já fez, mas evoluir. Por isso, necessariamente em cima de conceitos que têm princípios, não? Como qualidade, como segurança e como dentro de determinados ambientes. Mas que eu posso fazer nos ambientes e fora dos ambientes, na vida, nas conexões, nas relações com a Mãe Terra, com o planeta. Mesmo se eu faço uma pequena coisa, é melhor fazer uma pequena coisa do lado de tentar melhorar do que do lado de criar mais problemas, está certo? Uhum. Por isso, saúde sustentável e muito obrigado. Hoje nós ficamos por aqui. Eu sou Mara Machado, essa é a 3ª edição do podcast Saúde Sustentável e eu tive a honra de receber aqui o Dr. Andrea Bottoni e eu termino agradecendo a todos vocês que nos assistem e não percam os nossos próximos encontros, porque esse podcast foi feito para abrir essa discussão e para que a gente possa fazer uma reflexão sobre saúde sustentável. Nós merecemos e isso é o que a gente espera para o nosso futuro. Até a próxima!